Vamos lá, pessoal, retornando. Então, falávamos do recurso especial e do recurso extraordinário, e eu dizia para vocês, nós encerramos o bloco anterior, falando a respeito de determinadas causas que, por sua simplicidade ou pela pouca relevância que tem, chegam até as cortes superiores, muitas vezes porque, embora esses recursos, tanto especial quanto extraordinário, sejam de um recurso aí de motivação vinculada, não é, onde não se discute fato, e sim onde se discute direito, embora isso exista, esteja na Constituição e no próprio CPC, mesmo assim nós temos ainda no âmbito penal muitas questões que esbarram aí em princípios constitucionais, em disposições constitucionais, permitem que esses recursos então cheguem até as cortes superiores. Vamos para a nossa tela? O Superior Tribunal de Justiça, pessoal, analisa o recurso especial, então, como eu disse. Aonde está o fundamento? Então, veja aí na tela. Superior Tribunal de Justiça, vamos ler comigo. Artigo 105. Compete ao Superior Tribunal de Justiça, inciso 3º, julgar em recurso especial, então está aí o fundamento, as causas decididas em única ou última instância pelos tribunais regionais federais ou pelos tribunais dos estados. Né? Então, tribunais regionais federais no âmbito federal, da competência da Justiça Federal, e os tribunais dos estados no âmbito estadual, da competência estadual. Também do Distrito Federal e territórios, quando a decisão recorrida. Então, aí é que estão as hipóteses de cabimento. Letra A. Quando a decisão recorrida contrariar tratado ou lei federal ou negar-lhe vigência. Então, aí nós temos a primeira hipótese. Vamos seguir a tela. Aí tem a B e a C embaixo. Veja que está no final da nossa tela. Também, quando a decisão recorrida, letra B, julgar válido ato de governo local contestado em face de lei federal. E terceira hipótese, em que cabe o recurso especial, quando a decisão recorrida der à lei federal interpretação divergente da que lhe haja atribuído outro tribunal, tá? Então vejam vocês que são essas três hipóteses aí que nós temos pela Constituição Federal de cabimento de recurso especial junto ao Superior Tribunal de Justiça. A última delas, né, a letra C, que fala der à lei federal interpretação divergente da que lhe haja atribuído outro tribunal, pessoal, isso daí é uma válvula de escape, né? Porque as anteriores ainda tem um pouquinho mais, né? Que fala de tratado, de lei federal, negar vigência. Outro fala, né? A letra B, julgar válido atos de governo local contestado em face de lei federal. E a letra C fala, der à lei federal interpretação divergente daquela que lhe haja dado, que lhe haja atribuído outro tribunal. Aí é muito fácil, né? Então, é digamos, uma válvula de escape. Por quê? Porque é o que eu sempre falo no direito, e que quando a gente começa a estudar o direito, você sabe disso, a gente se assusta um pouco com o subjetivismo, muitas vezes, de algumas questões, não é? Então é muito comum até o pessoal brincar e dizer, olha, sempre nós temos alguém que acha alguma coisa diferente no direito, né? Basta procurar. E jurisprudência não é diferente. Então, se nós pegarmos todos os estados da federação, nós somos nos tribunais de justiça, no âmbito estadual, de todos os tribunais, aliás, de todos os estados da federação. Se nós formos em todos os TRFs, vocês acham que nós não acharemos interpretações diferentes para a lei? É evidente que nós acharemos, não é? Então aí vai um dos fundamentos para o recurso especial, né? Quando der à lei federal interpretação divergente da que lhe haja atribuído outro tribunal. Então aí a gente mostra, olha, o Tribunal X, ele analisou a questão federal, deu uma interpretação desta maneira, e o Tribunal Y deu uma interpretação de outra maneira. Então, veja bem, nós queremos, então, submeter isso ao órgão superior, ao órgão jurisdicional superior, ao Superior Tribunal de Justiça, para que a questão, então, seja, de certa forma, pacificada. E depois nós temos, vamos para a nossa tela, o recurso extraordinário no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Então, o artigo 102 diz aí, compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe
Terceiro, inciso terceiro, julgar, mediante recurso extraordinário, as causas decididas em única ou última instância, quando a decisão recorrida. Então, letra A, contrariar dispositivo desta Constituição, então isso também é muito vago, não é? Letra B, declarar a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal. Letra C, julgar válida lei ou ato de governo local contestado em face desta Constituição. E letra D, julgar válida lei local contestada em face de lei federal, tá? Eu vou voltar um pouquinho aqui na tela e eu vou dizer para vocês que a letra A é o que tem a maior quantidade de recursos extraordinários, porque ela diz contrariar dispositivo desta Constituição. Ora, então se eu tenho lá, como eu dava o exemplo no módulo anterior, um agravo em execução, né, em que o sujeito sofreu ali uma falta de natureza grave, e aí aquilo foi para o seu prontuário, né, para o seu boletim informativo, aquilo impede uma série de benefícios que ele possa ter no âmbito da execução. Então isso evidentemente que eu posso dizer que contraria, essa sanção, contraria um dispositivo da Constituição, não é? Contraria a ampla defesa, posso dizer que contraria o contraditório, contraria o devido processo legal, não é? Eu posso alegar uma série de questões envolvendo isso, que vou dizer que contraria o dispositivo da Constituição. Vejam vocês o que está acontecendo recentemente nas cortes superiores com relação à chamada violação de domicílio, ou o que está acontecendo em relação ao ingresso da polícia no domicílio, ainda que seja para fazer cessar um crime que lá dentro esteja ocorrendo. Então veja como os tribunais hoje estão mudando essa questão da violação de domicílio, não é? Dizendo que precisa pedir autorização, então o STJ já tem várias decisões nesse sentido, precisa pedir autorização para o morador, precisa ter gravada essa autorização, precisa fazer um relatório assinado, ou seja, estão dificultando, né, o dispositivo da própria Constituição, que diz que, obviamente, o domicílio é inviolável, salvo a hipótese ali de desastre, de calamidade, salvo a hipótese de que um crime esteja sendo cometido lá dentro. Mas tudo bem, isso a gente discute numa outra oportunidade. Mas só para vocês verem que é uma questão que acaba chegando a uma corte superior justamente por conta disso. Por quê? Porque o direito de liberdade expresso na nossa Constituição, ele basicamente permeia todo o processo penal e o direito penal. Foi o que eu falei. Por isso que hoje qualquer questão acaba chegando ao Supremo Tribunal Federal. Então hoje é muito comum, não é, os recursos aos tribunais superiores, diga-se de passagem que atulham os tribunais superiores, né? Na medida em que nós temos ali centenas e centenas e milhares de recursos aguardando julgamento, tanto no STJ quanto no Supremo Tribunal Federal, tá? E aí, pessoal, vamos para a nossa tela novamente, para que a gente fale um pouquinho mais dessa discussão de questões de fato, né, a prova em si. Então, como nós falamos, nesses recursos, tanto o especial quanto o extraordinário, nós não discutimos mais questões de fato, tá? Então vejam aí, leia comigo, as discussões envolvendo questões de fato ou em torno da prova não podem ser analisadas em sede de recurso especial e de recurso extraordinário. Então eu trouxe para vocês as duas súmulas, tanto do STJ quanto do STF, que fundamentam, né, no ponto de vista jurisprudencial, essa posição. Essa posição é doutrinária, claro, né? E a súmula número 7 do STJ diz: a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial. E a súmula 279 do Supremo Tribunal Federal diz: para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. Então são súmulas antigas, pessoal, tá? São súmulas antigas, mas súmulas que ainda estão em pleno vigor. E os tribunais utilizam sim, tá? Os tribunais, aliás, utilizam e utilizam muito essas duas súmulas. Então, questões de fato não são discutidas nos recursos especial e nem no recurso extraordinário, tá bom? Só se discutem questões de direito, sempre lembrando, como eu disse há pouco,
que evidentemente que as questões de direito também interferem no caso concreto, tá bom? Então é claro que essas questões interferem ali, tá bom? Mas nós temos requisitos recursais, então vamos para a nossa tela. Então, tanto no recurso especial, pessoal, quanto no recurso extraordinário, né, tanto o recurso especial quanto o recurso extraordinário, eles devem ser interpostos no prazo de 15 dias com as razões inclusas. Olha que interessante, então aí nós já começamos a trabalhar, né, com vocês, a parte mais prática, né? Para que, professor, eu quero interpor um recurso especial, eu quero interpor um recurso extraordinário, e como é que eu faço? Bom, primeira coisa, você tem que interpor no prazo de 15 dias, tá bom? Com as razões inclusas. E esses 15 dias, aí a gente conta o prazo sempre, o prazo processual normal, tá bom? Então, 15 dias com as razões inclusas. Aqui nós não temos aquela possibilidade de interpor e apresentar as razões posteriormente, como acontece com apelação, como acontece com recurso em sentido estrito, né? Em que a gente pode interpor simplesmente e depois apresentar as razões. Aqui não, a gente já vai interpor, tá? E a gente vai interpor perante o tribunal recorrido, tá? Se for o Tribunal de Justiça do Estado, perante o Tribunal de Justiça do Estado. Se for um Tribunal Regional Federal, lá no próprio Tribunal Federal. Então, a gente interpõe sempre perante o juízo aquo, tá bom? Encaminhado depois o recurso ao juízo ad quem, desde que preenchidos alguns requisitos. Agora, o que é interessante, vamos para a nossa tela, o artigo 1030, estamos falando de CPC, porque eu falei para vocês que toda a sistemática agora é tratada pelo CPC nesses recursos. Então, olha o que diz o 1030 do CPC. Recebida a petição do recurso pela Secretaria do Tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 dias. Então, o que eu quero que vocês olhem nesse caput do 1030 é que aí ele não fala o prazo para interpor, ele fala o prazo para apresentar contrarrazões. Então, veja que interessante. Ora, se ele fala que o prazo de 15 dias é para apresentar contrarrazões, então a doutrina toda entende o quê? Que nós teríamos aí, pelo princípio da isonomia, pelo princípio da igualdade, pelo princípio do contraditório, nós teríamos também o prazo para interpor de 15 dias. O interessante é que o CPC não fala expressamente, né, que o recurso especial, o recurso extraordinário, devem ser interpostos no prazo de 15 dias. Não, não há um artigo falando disso. O 1030 é que diz, recebida a petição do recurso pela Secretaria do Tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 dias. Então, por uma via analógica, nós entendemos que o prazo de 15 dias também seja para interposição. Isso você vai encontrar em qualquer livro de processo penal. Qual o prazo para interpor o recurso especial e o extraordinário? 15 dias. Aí você vai dizer, professor, é 15 dias para um e 15 dias para o outro? Então, já nós vamos ver que esses recursos são interpostos conjuntamente. Tá bom? Então, quando você interpõe o recurso especial, você já interpõe o extraordinário junto. Esses dois recursos, eles andam juntinhos. Tá? Então, quando se interpõe o especial, interpõe-se o extraordinário também. Nós temos um princípio recursal, quando vocês estudam teoria geral dos recursos, a gente tem um princípio recursal, que é o princípio da unirrecorribilidade. Já ouviu falar? Princípio da unirrecorribilidade, ou seja, de cada decisão só existe um recurso cabível, obviamente por vez, né? De cada decisão só existe um recurso cabível. Então, se cabe apelação, eu tenho que interpor apelação. Se cabe recurso em sentido estrito, eu tenho que interpor recurso em sentido estrito. Se cabe agravo em execução, eu tenho que interpor o agravo em execução. Aqui é uma das exceções. Então, quando nós explicamos a teoria geral de recursos, o princípio da unirrecorribilidade, a gente sempre fala, tá, existe lá o princípio, claro, ele é obedecido, mas nós temos uma exceção, que é que são, na verdade, dois recursos, o especial e o extraordinário, que são interpostos conjuntamente da mesma decisão. Claro que, neste trâmite, pessoal, aí vai para o STJ primeiro, ele vai julgar o especial e depois, se for o caso, ele vai encaminhar o próprio STJ para o Supremo Tribunal Federal, o extraordinário. Vocês entenderam? Então, embora nós
possamos interpor os recursos conjuntamente. Nós vamos interpor, aliás, temos que interpor o especial e o extraordinário conjuntamente. Nós temos ali no seu trâmite, obviamente, a primeira análise é feita pelo STJ, que analisa o especial, e depois o Supremo analisa o extraordinário. Perfeito? Vamos ficando por aqui. Logo mais a gente volta com mais recurso especial e extraordinário.